de fato, esse ano foi um ano, tem sido um ano ainda muito desafiador para o agricultor, né? Os próprios dados da Conab, que a gente vai entendendo a expectativa de produção do ano, né? O atingimento, a expectativa de atingimento do resultado de produção do ano, cada mês que passa, a expectativa de produção diminui, né? Então, mês após mês, conforme a confirmação e a intensidade do estresse climático, a gente vai tendo confirmações cada vez mais pessimistas no sentido de produção. Isso dado a questão realmente climática de um ano de El Niño forte como esse que a gente está tendo, realmente, historicamente, é um dos El Niños aí mais fortes que a gente tem vivenciado, então tem prejudicado lavouras tanto no norte, mas também no sul do país, né? Mas a gente está vendo uma perda bem significativa no Mato Grosso. E aí existem estratégias, Paulo, existem estratégias, né? A gente consegue ver que tem agricultores que, na mesma condição abiótica, né, que são as questões do estresse climático, que numa mesma condição ali, às vezes numa divisão de cerca, tem vizinho que consegue produzir um pouco mais do que aquele vizinho do lado. E isso, graças, né, ao manejo que o agricultor pode adotar para poder ficar um pouco menos refém da situação climática. O agricultor tem que ter realmente uma visão holística do sistema. Isso ele tem que entender, inclusive, até antes do plantio. E aí, antes do plantio, a gente começa a olhar uma questão que o agricultor pode preparar, que é a questão de fertilidade. Então, inicia antes de colocar semente no solo. Então, a gente começa a se atentar, e o agricultor precisa se atentar a entender como que está a construção da fertilidade e do perfil de solo. Porque, ou seja, determinados nutrientes e a capacidade na verdade, das condições do solo para que a planta possa explorar o sistema radicular ali em profundidade, vai fazer com que a planta passe melhor ou pior pela estresse. Porque o sistema radicular em maior profundidade vai garantir a planta para passar por esses momentos de estiagem com menos estresse. Então, existem, na verdade, a gente pode elencar aqui 5 grandes fases, 5 grandes pontos de atenção que o agricultor pode ter em um ano desafiador como esse. Então, o agricultor pode se atentar em 5 grandes pontos. O primeiro é o pré-plantio. Então, antes do plantio, ele tem que se atentar para a fertilidade e construção de perfil de solo. A segunda grande fase é a fase de estabelecimento inicial, é a fase de germinação, emergência, início da formação de raiz, e existem práticas para poder melhorar, né, esse estabelecimento inicial de planta. A terceira grande fase é a fase de equilíbrio nutricional e fisiológico. Mas o que isso tem a ver com o clima? Uma planta equilibrada nutricionalmente e fisiologicamente é um estresse a menos que a planta está tendo, porque o desequilíbrio em função do clima é um estresse muito grande para a planta. Mas se esse desequilíbrio climático for somado a um desequilíbrio nutricional, a um desbalanço fisiológico, isso aí pode ser intensificado ainda mais. Então, o que está na nossa mão, a gente precisa manejar. E manejar nutrição, fisiologia de planta, a gente consegue fazer isso ao longo do ciclo. O quarto grande ponto seria atuar no manejo fitossanitário. Então, controle de pragas, doenças, e aí sim entra o manejo integrado. O agricultor precisa adotar práticas, não é apenas uma ferramenta que vai garantir o sucesso do agricultor. É um manejo de fato integrado com várias soluções para aquele problema. E, por fim, a quinta grande solução aqui, a quinta grande dica, seria a respeito assim, tive o problema, tive o estresse, e aí? Perdi? Aí a resposta é não. Uma vez que a planta está estressada, o nosso papel como agrônomo, como produtor, é tirar essa planta do estresse o quanto antes. E existem também formas de manejar essa planta para sair do estresse o mais rápido. Então, são 5 grandes dicas aí, e você consegue perceber, Paulo, que desde o pré-plantio até o enchimento de grãos, tem como o agricultor entender da necessidade da planta, plano de fundo de clima, e ele toma a decisão de manejo ainda para poder obter um melhor resultado de produção, mesmo em anos complicados como esse. Vamos imaginar que a planta de soja ela tem um ciclo aí de 100 dias. Então, plantou a semente, daqui a 100 dias eu vou colher ela, certo? Se a planta ela ficar 10 dias estressada, 10 dias sob uma condição de estresse, e ela não recuperar, é 10% do ciclo dela sendo comprometido por questão daquele estresse. Então, ou seja, a planta, quando ela combater o estresse que está no meio, a agricultura é uma indústria a céu aberto, então não tem como a gente mitigar 100%, mas o que está na nossa mão é o seguinte, uma vez que a planta percebeu o estresse, sentiu o estresse e teve uma leve perda em função desse estresse,
o nosso papel é recuperar e tirar essa planta do estresse o quanto antes. Então, ou seja, se eu deixar de ficar 10 dias com essa planta estressada e eu tiro essa planta mais rápido e fica apenas 5 dias, deixa de ser 10% do ciclo dela sendo comprometido e passa a ser 5% do ciclo sendo comprometido. E aí, como que a gente faz isso? Uma vez que a planta está estressada, Paulo, na verdade, ela gasta energia para sentir menos o estresse, para tentar se recuperar desse estresse. E uma forma de tirar essa planta mais rápido do estresse é fornecer energia prontamente disponível para essa planta voltar a metabolizar e focar em produção novamente. E um exemplo disso, por exemplo, fontes de fósforo. Fósforo fornece energia prontamente disponível para a planta. Aminoácidos também, uma vez que eles são metabolizados dentro da planta, eles fornecem energia prontamente disponível para uso da planta. Então, é isso que faz a planta, ao invés de ficar 10 dias estressadas, a gente consegue trazer isso para menos, recuperar mais rápido. Então, isso não deixa de ser uma estratégia de manejo. Por mais que tenha condição de estresse, o que nós podemos fazer para poder recuperar o mais rápido possível e comprometer menos essa planta? Então, existem formas, sim. Esses pontos aqui que eu estou mencionando, Paulo, são questões de detalhe, sabe? E aí quando você vai olhar toda a composição do custo de produção de uma lavoura, o grande investimento já foi feito ali, né? Quando a gente fala dos fertilizantes que foram adquiridos e já utilizados. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer um bom sistema radicular para explorar a fertilidade que está no solo, isso é papel nosso. Então, é um pequeno investimento frente ao grande investimento que foi feito. Atuar para recuperar a planta do estresse, o investimento, todo o uso de fungicida, herbicida, inseticida, produto fitossanitário que foi usado antes, o investimento já está ali na lavoura. Então, esse pequeno investimento, na verdade, o retorno sobre o investimento dessas pequenas tomadas de decisão de manejo, Paulo, é algo que realmente entrega resultado frente ao investimento. A gente está falando de soja aqui, mas esse assunto, inclusive, se estende às demais culturas. Quando se diz respeito ao planejamento. E o planejamento, tem um professor que eu admiro muito, que é o professor Everaldo Chavegato, um mestre na cultura do algodão, e ele menciona muito que as culturas, elas têm, na verdade, elas têm ao longo do ciclo guerras a serem enfrentadas. Porém, Paulo, essas guerras são guerras combinadas. Então, ou seja, o que quer dizer isso? Quando a gente tem uma guerra que ela é combinada, o que nos resta é o quê? É se preparar para a guerra. Se eu sei que a guerra está combinada, vai acontecer tal dia, o meu papel aqui é se preparar para essa guerra, pelo menos ir armado para ela. E num ano como esse, um ano de El Niño forte, todo mundo tem olhado muito para o clima, né, Paulo? Mas a grande realidade é o seguinte, para todas as culturas, a gente precisa tomar essa decisão aqui para ajudar no planejamento. O agricultor ele precisa entender sobre as demandas de cada estágio fenológico das culturas, seja qualquer cultura que ele está trabalhando, quais são as exigências que a minha planta tem ao longo do estágio fenológico dela. Esse é um ponto. Então, a gente precisa ser agrônomo, o produtor precisa entender do negócio dele, que é a planta, a gente precisa entender da planta, as necessidades dela. O segundo grande ponto é a gente entender que existe um plano de fundo ali. E o plano de fundo é o clima. E o clima, Paulo, tem como a gente fazer previsões climáticas. Não existe isso. Inclusive agora na cultura do algodão. Será que a chuva vai cortar em abril, vai estender um pouco mais, vai cortar mais cedo? E essa previsão acende para nós sinais de alerta, porque se a chuva vai cortar, a cultura do algodão tem uma alta demanda de água para encher capulho e formação de qualidade de fibra. Será que vai cortar? Eu já sei que isso pode acontecer, eu posso antecipar meu manejo. Eu preciso formar essa planta mais rápido. Eu preciso antecipar adubações de cobertura. Então, entende que, na verdade, você entendendo dois grandes pontos. As necessidades da planta, necessidades nutricionais, fisiológicas da planta. Esse é um ponto. E você colocando o plano de fundo, que inclusive a gente tem dados históricos climáticos de 30 anos, Paulo, que dá para a gente poder olhar a base histórica para a gente poder imaginar quais são as possíveis guerras que eu vou enfrentar. E com base nisso, entendendo planta, entendendo cenário, a gente consegue se armar para ir para essa guerra muito mais preparado. Então, isso para mim é muito chave, sabe? Isso que você comentou, planejamento. E tem como. A gente precisa se atentar muito para isso, para a gente ter sucesso produtivo. Tem uma agenda extensa aí para a gente poder fazer eventos ainda no Mato Grosso. Tem o Show Safra, que a gente vai estar participando ali em Lucas do Rio Verde, uma importante feira
para a região ali da BR-163, né? Os agricultores participam muito. Tem ali também a feira ali no Pareci Superagro, também que a gente vai estar presente. As principais feiras do estado, também ali em Primavera do Leste, a gente vai estar participando das principais feiras, justamente para poder discutir com o agricultor esses pontos aqui, Paulo. Tem como manejar, o retorno sobre o investimento, ele é alto, uma vez que você entende a necessidade, você maneja, você consegue trazer rentabilidade para o agricultor, e a gente quer estar presente nessas principais feiras do estado justamente para poder conversar com o agricultor, ajudar ele na tomada de decisão, para poder minimizar as perdas, maximizar os ganhos e trazer rentabilidade para o agricultor, que é o nosso cliente.